Fala, concurseiro, se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz, esse é o Legislação Cheiro de Prova, aula 24, aquele quadro que você já conhece, que vai trazer dicas importantíssimas aí para o seu concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Professor, o que veremos na aula de hoje? Vamos ver a diferença do direito de petição e direito de certidão, aí no Decreto-Lei 220 e no Decreto 2479, assunto bastante importante. Você pode encontrar tanto aqui em legislação específica como em direito constitucional. Há um intercâmbio de matérias aí, então vamos ficar de olho nisso. Vai assinando o canal, ativando as notificações, deixando o seu like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e possa ajudar outras pessoas. Já fez isso? Então, sem mais enrolação, cheiro de prova, aula 24. Segundo tópico da aula de hoje, direito de petição. Aqui é bem importante, cai tanto em direito constitucional como aqui em legislação específica, hein? Então vamos lá. Direito de petição. Tanto o Decreto-Lei 220 como o Decreto 2479 vai falar o quê? É assegurado ao funcionário o direito de petição em toda a sua amplitude, assim como o direito de representar. Então aqui está falando do direito de petição do funcionário, do servidor público lá do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição também traz o direito de petição. Vamos ver aqui. Constituição Federal, artigo 5º, 34, inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxa. Então, você não vai pagar taxa nenhuma. O direito de petição aos poderes públicos, para quê? Defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, aqui a Constituição está assegurando a todos o direito de petição, diferentemente aqui do Decreto 220 e Decreto 2479, que fala do direito de petição do servidor público, lá do Rio de Janeiro. E para que serve o direito de petição? Qual é a finalidade? Noticiar ao poder público um fato ilegal ou um fato abusivo. Para quê? Para que o poder público tome as providências cabíveis, né? Tanto para remediar esse fato ilegal ou esse fato abusivo. Outra finalidade do direito de petição é defender algum direito, aí no caso do servidor lá do Rio de Janeiro, né? Segundo o Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. É um interesse individual ou coletivo. É um remédio administrativo e vai ser protegido por mandado de segurança. Então aí está o panorama do direito de petição. Agora vamos ver uns detalhes a respeito do processamento do direito de petição. O requerimento será encaminhado por intermédio daquele a quem estiver imediatamente subordinado o requerente e dirigido à autoridade competente para decidir. Então aqui, por exemplo, o servidor faz um requerimento, ele quer que seja feita uma perícia. Então ele vai fazer lá a petição dele, requerendo que se faça uma perícia. Então ele vai fazer a petição lá dele e vai dirigir à autoridade competente. Ele vai entregar essa petição ao superior hierárquico dele. Aí o superior hierárquico que vai mandar lá a quem de direito para decidir. Então, é assim que vai se dar isso daí. E no caso do servidor, lá ao redigir a petição, ele colocar a autoridade errada, né? Então, no caso de erro na indicação da autoridade, não prejudicará a parte, devendo o processo ser encaminhado à autoridade competente por quem o detiver, o que está falando aí. Então, nesse caso do servidor ter errado lá a autoridade a quem vai decidir, então, digamos que o superior dele pegou a petição e viu que tem um erro lá, né? Que não é essa autoridade. Ele colocou o diretor de RH, por exemplo, e seria o secretário de administração que vai decidir. Então, o próprio superior vai e manda para quem de direito, né? Para o secretário decidir, para a pessoa correta. Então, erro na indicação da autoridade não vai prejudicar a parte. Quem receber essa petição vai dar o encaminhamento devido. Do requerimento constará. Da petição vai constar o quê? Aí são os requisitos da petição, né? Nome, o cargo do servidor, a matrícula, a residência e o local aonde ele está lotado. Também vai contar os fundamentos de fato e de direito e o pedido também, de forma clara. Então, está aí os requisitos da petição, do requerimento aí para o exercício do direito de petição. O requerimento será instruído com os documentos necessários. Então, o servidor que vai fazer lá, vai requerer alguma coisa, ele vai ter que anexar os documentos
na petição, facultando-se ao funcionário, mediante petição fundamentada, a respectiva anexação no curso do processo. Então, digamos que naquele momento o servidor não está de posse dos documentos necessários. Aí ele vai lá colocar no requerimento, lá na petição dele, que não está com os documentos naquele momento e vai pedir para anexar no processo posteriormente. É o que está falando aí, facultando ao funcionário, mediante petição fundamentada, a respectiva anexação lá no curso do processo. Sempre caberá pedido de reconsideração da decisão prolatada e será diretamente encaminhada à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a decisão. E apenas uma vez, não vai poder ser renovado o pedido de reconsideração. Então, voltamos ao nosso exemplo aqui, né? O servidor lá quer requerer uma perícia. Ele faz o requerimento, entrega lá para o superior dele, a superior vai mandar lá para o secretário de administração, que é a autoridade que vai decidir, né? Aí digamos que o secretário de administração nega isso aí. Nesse caso, o servidor vai ter direito de pedir o pedido de reconsideração lá para a autoridade que expediu o ato ou proferiu a decisão. No caso aqui do nosso exemplo, o secretário de administração. Então, sempre vai caber pedido de reconsideração. Não vai poder ser renovado em apenas uma vez. A autoridade que receber o pedido de reconsideração poderá processá-lo como recurso hierárquico, encaminhando à autoridade superior. O que está falando aí? Aí a autoridade que decidiu está encurtando, né? Está ajudando o servidor. Por quê? Porque mesmo que ele não vá reconsiderar, nesse caso aqui, ele já está mandando o pedido de reconsideração como recurso. Ele pega, não vou reconsiderar não, então já vou mandar como recurso. Aí vai poupar tempo para o servidor, né? No caso de ele negar aí o pedido de reconsideração, aí o servidor que vai ter que impetrar outro recurso, né? Vai ter que fazer outra petição, outro recurso para a autoridade imediatamente superior. Nesse caso aqui, não. Ele mesmo já pega aquele pedido de reconsideração e manda como recurso hierárquico, no caso dele não querer mais se envolver com isso daí. É o que está falando aí. A autoridade que receber o pedido de reconsideração poderá processá-lo como recurso hierárquico. Como? Encaminhando à autoridade superior. É o que está dizendo aí. O requerimento e o pedido de reconsideração terão prazo de 8 dias para instrução e encaminhamento. Então, muito cuidado aí, hein? Instrução e encaminhamento, prazo de 8 dias, tanto por requerimento como para o pedido de reconsideração. E eles serão decididos no prazo máximo de 30 dias, salvo se for necessário realizar diligência ou estudo especial. É um prazo máximo, então até 30 dias. Pode ser decidido em 10, em 15, em 20, em 29, até 30 dias. O prazo máximo é 30 dias. Então, muito cuidado aí com esses prazos, para a banca não trocar. Prazo para instrução e encaminhamento do requerimento e do pedido de reconsideração, 8 dias. Prazo para decisão, até 30 dias. Então, cuidado aí com esses prazos. Caberá recurso hierárquico do indeferimento do pedido de reconsideração e das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Então, vai caber aí recurso hierárquico, tanto do pedido de reconsideração, tanto dos recursos, né? Você vai impetrando o recurso, então sempre vai caber no outro recurso até topar lá no governador, né? Que é a autoridade máxima. O recurso será decidido pela autoridade imediatamente superior àquela que estiver expedido o ato ou proferido a decisão, sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades. No nosso exemplo, quem decidiu foi o secretário de administração. Então, o recurso seria para quem? Para a autoridade superior a ele, governador do estado, né? Depois aí já não cabia mais nenhum recurso, né? Então, sempre caberá recurso hierárquico, tanto do pedido de reconsideração como das decisões de recursos sucessivamente interpostos. É o que está falando aí. Aqui, prescrição do direito de petição. Então, muito cuidado aqui com esses prazos, hein? A banca adora mexer aqui nesses prazos. O direito de pleitear na esfera administrativa vai prescrever quando? 5 anos para aqueles casos mais graves, né? Demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade e questões que envolvam direitos patrimoniais. Então, aí nesses casos, vai prescrever em 5 anos o direito de petição. E os demais casos, 120 dias.
salvo disposto em lei específica aí um prazo diferente. Então, 5 anos naqueles casos mais graves, demissão, cassação, aposentadoria, disponibilidade ou direitos patrimoniais. E 120 dias nos demais casos. Muito cuidado aí nesses prazos, hein? A banca adora mexer nesses prazos. O Decreto-Lei 220 vai falar o quê? Não correrá a prescrição enquanto o processo estiver em estudo. Enquanto ele está tramitando ali, não corre a prescrição. Os prazos de prescrição cortar-se-ão do quê? Da data da ciência, a qual é presumida pela publicação do ato impugnado. Então, prazo de prescrição vai começar a correr quando? Da data da ciência do interessado, do servidor, né? Quando ele tiver ciência daquele ato, então o prazo começa a correr, ao qual presumirá se aquele prazo for publicado. Publicou, então presume-se que o servidor teve ciência. Então, é o que está falando aí. O Decreto 2479 vai trazer outros detalhes aqui. Se for de natureza reservada, os prazos vão contar-se quando? Da ciência do interessado, que deverá constar sempre do respectivo processo. Então, por que é diferente aqui no caso de natureza reservada? Porque é reservado, né? Não pode sair sendo publicado aí com todos os detalhes. Então, a ciência vai ter que constar lá no processo. O servidor vai ter que ser informado lá no processo, por meio de um documento que vai ser anexado no processo. Então, quando este for de natureza reservada, os prazos vão começar a contar da data da ciência, que deverá sempre constar do respectivo processo. Então, é o detalhe aí que traz o Decreto 2479. Se consumada a prescrição administrativa, poderá a administração relevá-la, caso seja ilegal o ato impugnado e este não estiver sido exaurido na esfera judicial. Professor, não entendi nada do que falou aí. Então, digamos que você cometeu um ato menos grave, né? Então, nós vimos que a prescrição lá nos atos menos grave é 120 dias, né? Nos demais casos. Tirando aqueles casos graves, né? Que é demissão, cassação da disponibilidade e da aposentadoria e direitos patrimoniais. Aí são 5 anos. Nos casos menos graves, são 120 dias. Então, digamos que você cometeu um ato aí menos grave que tem 120 dias de prazo de prescrição. Então, digamos que a administração não fez nada, então prescreveu, passou 120 dias, prescreveu lá na esfera administrativa, né? Se consumada a prescrição administrativa, poderá a administração relevá-la, caso o ato for ilegal e não estiver exaurido a via judicial. Então, aquele ato que você cometeu, que prescreveu na esfera administrativa, é um ato ilegal, né? Você cometeu alguma coisa errada, que prescreveu na esfera administrativa, mas ainda não prescreveu na esfera judicial. É o que está falando aí. Se o ato foi ilegal, mas ainda não prescreveu na esfera judicial, a administração pode relevá-lo. Ela deixa para lá. No caso, isso aí, né? Ato ilegal, mas não exauriu a esfera judicial. A administração, se houver consumada a prescrição administrativa, ela pode deixar para lá, pode relevar. É o que está falando aí. Tanto o Decreto-Lei 220 como o Decreto 2479 vão falar o quê? O pedido de reconsideração e o recurso hierárquico não tem efeito suspensivo, hein? Muito cuidado aí com esse detalhe. Não tem efeito suspensivo, mas o que for provido vai retroagir em seus efeitos a data do ato impugnado, né? Efeito ex tunc. Efeito vai retroagir a data do ato impugnado. E no caso do pedido de reconsideração e recurso hierárquico, quando cabíveis, interrompe a prescrição até 2 vezes. Então, muito cuidado aí. Nesses dois casos, se forem cabíveis, tanto o pedido de reconsideração como o recurso hierárquico, vai interromper a prescrição até 2 vezes. Esse estado do Rio de Janeiro aqui, nessa norma, tem um detalhe que só tem aqui, eu nunca vi em outro canto. Vamos ver aqui. Decreto 2479 vai falar o quê? Vai acrescentar. Recomeça a correr pela metade o prazo de prescrição aí da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. O que está falando aí? Que nesse caso aqui, no estado do Rio de Janeiro, segundo o Decreto 2479, a interrupção vai começar a correr da metade. É como se assim, normalmente, a interrupção zero prazo, começa do zero. Então, normalmente, o que aconteceria seria o quê? Você impetrou um recurso hierárquico
até 2 vezes no caso. Então, esse prazo ia começar do zero, né? A partir do momento que você impetrou o recurso. Isso é o que acontece normalmente. Mas aqui no decreto 2479 vai falar o quê? Que esse prazo vai começar da metade. Então, interrompe só até a metade. É o que você está falando aí. Recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo para a interromper. É o que você está falando aí. Lembrando, hein? É só no decreto 2479 que está esse detalhe, hein? Muito cuidado com isso na hora da prova. Sempre atente para o enunciado da questão. Qual a norma que está cobrando lá na hora, hein? Então, muito cuidado aí. E o direito de certidão? O que nos diz o decreto 2479 a respeito do direito de certidão? É assegurada a expedição de certidões, de atos e peças do processo administrativo, requeridas para quê? Para defesa de direito do servidor, do funcionário, ou para quê? Esclarecimento de situações. Então, o decreto 2479 está explicando o que é o direito de certidão. A Constituição também traz o direito de certidão, mas a Constituição traz para todo mundo, né? O decreto 2479 vai estar falando do direito de certidão do servidor público lá no Rio de Janeiro. Mas o que a Constituição nos traz a respeito do direito de certidão? Constituição Federal, aquele mesmo artigo, né? Artigo 34. São assegurados a todos, independente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas. Para quê? Defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Então, aí está assegurado o direito de certidão também pela Constituição. E qual é a finalidade do direito de certidão? É obter documentos, que são provas documentais. Da onde? Oriundos da autoridade ou agentes do poder público, né? Documentos constantes lá da administração pública, que comprovem ou confirmem determinado ato ou fato, né? São fatos que estão comprovados por documentos lá nos bancos de dados da administração pública. Aí você vai poder requerer uma certidão com o teor desses documentos. Aqui o interesse é individual, né? Também protegido por mandado de segurança. Então, mais detalhes aqui. Quem vai decidir a respeito do direito de certidão? Quem vai decidir se você tem direito ou não tem direito à certidão lá, né? A competência para decidir sobre o pedido da certidão será de quem? Secretário de Estado, autoridades de mesmo nível e presidente de autarquias. Aqui são as autoridades aí do mais alto escalão, né? Logo abaixo do governador do estado. O governador aqui e essas autoridades que estão falando aí está abaixo dele, né? Secretário de Estado, autoridades do mesmo nível e diretores de autarquias, né? Então, são as autoridades lá abaixo do rei, logo abaixo do rei. A quem estiver subordinada a autoridade incumbida de expedi-la, podendo delegar. Então, essas autoridades aqui são competentes para decidir a respeito do direito de certidão, mas eles podem delegar para outros servidores, né? Essa competência aí de decidir. A certidão deverá ser requerida com indicação da finalidade específica a que se destina, a fim de que possa verificar o legítimo interesse do requerente na sua obtenção. O que você está falando aí? Quando você for requerer determinado documento lá da administração pública, você vai ter que colocar para que você quer. Para quê? Para a administração ver se você tem interesse naquele documento, né? Então, quando você for protocolar lá o seu pedido, você vai ter que colocar para que você quer. Qual a finalidade? Para que finalidade você quer aquele documento, aquela certidão? O pedido de certidão será indeferido quando o requerente não tiver interesse legítimo no processo. Lembra que você tem que colocar lá a finalidade? Aí a autoridade vai analisar lá se você tem interesse ou não. Aí se você não tiver interesse, ele vai negar a certidão para você. Também vai ser indeferido o pedido de certidão quando? Quando a matéria tratar de quê? Assunto cuja divulgação afete a segurança pública. Também quando a matéria envolva pareceres ou informações, salvo se esses pareceres e informações forem da pessoa que está requerendo. Aí a administração tem que dar, sim, a certidão. Se não for da pessoa que está requerendo, aí vai ser negado. Também vai ser negado quando a matéria envolver o quê? Processo sem decisão final. Então, o processo não acabou ainda. Então, a administração vai negar aí essa certidão. Então, quando é que vai ser negado?
quando a pessoa que está requerendo não tiver interesse legítimo ou quando a matéria envolver o quê? Assunto que afete a segurança nacional, pareceres ou informações ou que ainda não tenha decisão final. Então, vai ser negado aí nesses casos aí. Então foi isso, pessoal. Finalizamos aqui mais uma aula com dicas aí que podem cair na sua prova do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vimos na aula de hoje. A diferença de direito de petição e direito de certidão. As bancas gostam desse tema aí e pode cair tanto aqui na legislação específica como em direito constitucional. Vamos ficar ligados aí no CESP. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe o seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões ou reclamações. Mais dicas e informações no Instagram, @legislação. Eu fico por aqui. Até a próxima aula, sempre 8 da noite. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.